Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era da Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Graças te damos por esse momento na tua presença. É necessário agora que o meu espírito diminua e que a tua presença permaneça no nosso meio. Pai, fale com a tua igreja nesta hora. Que a tua palavra possa produzir o fruto ao qual ela está sendo pregada nesta tarde, para a glória do teu nome. E a igreja pode dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, é bem verdade que algumas vezes os sermões que pregamos aqui, direcionado pelo Espírito de Deus, muitas vezes eles têm uma direção muito dolorosa. Muitas vezes o sermão tem de ser um pouco duro. E até mesmo para alguns irmãos, isso já aconteceu comigo, não receberem bem a mensagem por ela se tratar de uma exortação um pouco mais dura. Se nós, inércio pregadores, com o mínimo de sabedoria que temos, dependendo sempre da graça de Deus, muitas vezes trazemos um sermão ministrado pelo Espírito, e esse sermão se torna um sermão mais duro. Imagina o sermão de Jesus. Jesus não pregou nenhum tipo de sermão para alimentar o ego ou a alma de ninguém. Todos os sermões que Jesus pregou foram sermões duros, de exortação, de direção, de ensinamento, esclarecendo de uma forma real o que é o reino de Deus e o que é preciso para ser digno de ser servo de Deus. O texto que agora lemos é uma pregação de Jesus. É um discurso de Jesus, num tanto muito duro, nós vamos ver isso. Jesus era aquele pregador que aproveitava todas as oportunidades que tinha para trazer um ensino de qualidade, com coerência e com clareza. Aqui era um período de festa, onde o povo se preparavam para alimentar a sua alma com as suas festas, celebrando a Páscoa, a libertação da escravidão, a possível chegada do Mestre, do Rei de Israel, Jerusalém e tudo mais. E Jesus está lá para descansar. E ele aproveita a oportunidade para trazer um sermão de ensinamento aos seus discípulos. Como se deu isso? Se voltarmos um período atrás, Jesus está na casa de Marta.
passa por lá. O episódio Marta, Lázaro, Maria. Nesta ocasião, Jesus está na casa de Marta, na casa de Maria. E ali as irmãs estão confabulando com Jesus. Uma trabalha e a outra dá atenção ao Mestre. Antes de sair dali para ir a Jerusalém, Jesus pede a 2 dos seus discípulos que vão à frente e então pegue um jumento, um jumentinho novo, o amarrem para que ele possa usar para entrar em Jerusalém. E há muitos comentários, já ouvi mensagens, pregações referentes ao jumentinho, que Jesus entra em Jerusalém para mostrar a sua humildade, para mostrar a sua pobreza, a sua origem, mas na verdade, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, no jumentinho, Jesus está cumprindo a profecia lá no livro de Zacarias, do capítulo de número 9 e do versículo de número 9. Que diz assim: exalta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá até e justo Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Jesus, ele não veio para descumprir nenhuma lei. Jesus veio para fazer cumprir-se a lei. Jesus veio para cumprir as profecias que eram a respeito de si, e esta é mais uma. Então Jesus entra em Jerusalém, assentado sobre o jumento. E diz a Bíblia que uma multidão o ovacionava na entrada da cidade, com ramos, com folhas e tudo mais. Daí a gente tem aí, conhece as procissões de Ramos, dia de São Ramo, dia disso, dia daquilo. E entre esses que estão comemorando a entrada de Jesus, porque eles sabiam que o rei entraria, a profecia estava se cumprindo, tem aquele burburinho, um conta para outro conta para outro, e alguém deve ter dito: olha, este que está sobre este jumento é o mesmo que ressuscitou o Lázaro. E a multidão foi aumentando. E no meio desta multidão estavam os gregos. Eles estão no meio dela. E subindo para Jerusalém, para a comemoração da Páscoa. Mas o intuito, o interesse desses gregos aqui não era participar da festa, era estar com Jesus. Os gregos, de toda a sua filosofia, necessitavam de ouvir algo diferente, algo que os estimulasse, algo, quem sabe, que massageasse o seu ego, ou que tratasse da sua beleza, ou dos seus conhecimentos. Ou, de repente, eles queriam confrontar Jesus, porque estes gregos aqui se converteram ao judaísmo, porque eles eram gentios. Converteram-se como? Ouvindo a mensagem do Mestre. E ao ouvir a mensagem do Mestre e se identificar com ela, nada mais justo de conhecer o Mestre, de falar com ele. Então os gregos vão até Jesus para falar com o Mestre. Só que para ir até Jesus, primeiro precisariam passar por Filipe e por André, que coincidentemente têm os seus nomes da origem grega. E quando eles chegam a Filipe e diz a Filipe: olha, somos gregos, viemos até aqui porque queremos ver Jesus. Muito bem. Filipe vai até André e ali surge um diálogo. De repente, Filipe diz: André, os gregos querem ver Jesus. Jesus está descansando e eles são gregos.
que vamos fazer? André vai até Jesus. E então comunica a Jesus: Senhor, os gregos estão à porta e querem te ver. Os gregos querem te ouvir, querem falar contigo. E aqui Jesus encontra a oportunidade para ensinar os seus discípulos. Esses gregos não faziam parte daquele cenário. Eles não faziam parte daquele cenário. Não faziam parte daquela cultura. Então, no verso de número 23, Jesus olha para Filipe e para André, que de repente está esperando uma resposta negativa. Quem sabe agora não, estou descansando. Mas Jesus entende que o evangelho não pode parar, que a mensagem precisa ser entregue em tempos e fora de tempo. Jesus entende e ensina que o momento ele deve ser aproveitado, porque o momento ele passa. Jesus quer ensinar aos seus discípulos aqui que a oportunidade ela é única. E se você não agarrar a oportunidade que se apresenta no momento, você pode não ter outra oportunidade para ensinar, para crescer e para salvar. Muitas vezes nós que estamos inseridos nesse meio, queremos fazer de tudo um pouco. De tudo um pouco. Porque muitas vezes entendemos que o volume, quanto mais eu fizer, maior será o meu reconhecimento. Na mensagem de Jesus aqui não é isso que ele quer ensinar. Que não se trata de volume, se trata de qualidade, de dedicação, de fidelidade, de amor ao próximo. É disso que se trata. Por isso, Jesus olha para Filipe, olha para André e diz para ele: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado na terra. Eu fico pensando a aparência esbabacada, ou que outro adjetivo eu possa usar, dos discípulos ao ouvir Jesus dizer: é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado. Como sempre, os discípulos estão pensando na glória terrena. Eles estão pensando em tronos da terra. Mas Jesus não está falando da glória terrena, porque no livro de Mateus, capítulo 18, há uma discussão, um desentendimento entre os discípulos, onde eles debatem entre si quem será o maior no reino dos céus. E para entrar no reino de Deus, não se trata do maior nem do menor. Para entrar no reino de Deus, não se trata nem de quem chegou primeiro e nem de quem chegou por último. Porque na justiça de Deus, o primeiro receberá, o último receberá o mesmo valor. Porque esta é a justiça de Deus. E os discípulos entendem que Jesus está falando porque os olhos deles só conseguiam enxergar o momento. E Jesus está dizendo que é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado na terra, mas a palavra glorificado quer dizer exaltado, soberano, elogiado, louvado, colocado acima, reconhecido com honra. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos: é chegado o momento em que o Filho do Homem será reconhecido com honra. E então os gregos entram para falar com Jesus. Jesus queria ensinar as multidões que lá estavam
Como todo texto, como todo livro que nós lemos do Novo Testamento, nós encontramos momentos em que Jesus se encontra com seus discípulos e com as multidões de pessoas. Naquele momento, Jesus ensina o povo, porque os melhores sermões, os mais duros, os mais incisivos, Jesus reserva para os seus discípulos, nos raros momentos em que Jesus tem a sós com seus discípulos. E aqui, Jesus está com os discípulos, mas ele abre a oportunidade para que os gregos ouçam a mensagem de Deus. E Jesus pega então o momento, a oportunidade que aqui se apresenta, para ensinar os discípulos o verdadeiro sentido de servir a Deus. Ele mostra para os discípulos aqui que ele não estará no meio deles por muito tempo. Mas a obra tem que continuar. Quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para alguns discursos de Jesus, eu não posso deixar de confabular comigo mesmo, quando Jesus diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus está dizendo: ide, porque eu não irei mais. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai e vós serão os meus porta-voz. Então, o evangelho tem que continuar. Mas para que o evangelho possa continuar, é preciso ter uma estrutura fortificada na fé, no conhecimento e na graça. E como é que nós alcançamos esse estágio na nossa vida? Quando nós participamos dos cultos de instrução. Culto de doutrina, de instrução na igreja, é uma oportunidade para que o cristão possa crescer na graça e no conhecimento. Porque as duas têm que andar junto. Mas precisamos entender que tudo só acontece no tempo de Deus. E nós, por muitas vezes, criticamos o momento da nossa vida ou a exclusão ou o afastamento como algo terrível. Mas isso nada mais é do que o momento de aprender. Porque há momentos na vida que nós temos que parar. Há um momento na vida que nós precisamos reconstruir, reestruturar, reaprender. E isso mexe com a gente, isso dói, isso machuca. Mas nós precisamos tirar um momento para nos instruir. E este era o momento em que Jesus encontra para instruir os seus discípulos. Porque quando Jesus diz: é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado na terra, Jesus enxerga nos olhos deles que eles estão pensando em glórias terrenas, que eles estão pensando no momento atual. E Jesus então entende que eles ainda não estão preparados para viver o que ainda há de vir. Lembra do texto de José? Quando é vendido pelos seus irmãos, quando é lançado na cova, quando é vendido pelos ismaelitas, quando chega à casa de Potifar, quando está preso no calabouço, quando passa alguns anos, há um enigma naquela história, mas há uma oportunidade. Porque a oportunidade, ela se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando José revela o sonho do padeiro, ele sobe e é decapitado. E o rei manda chamar o copeiro, que tem um cargo de extrema confiança do rei. Antes de servir o vinho ao rei, o copeiro tinha que experimentar.
para ver se o vinho era bom e se não estava envenenado. E aí nós olhamos toda a história e aí nos perguntamos, por que é que o copeiro não falou com o rei assim que entrou dentro do palácio para servir o rei? Ele não falou de José. Por quê? Se José foi tão amigo deles, se José estava mais íntimo dele, quando ele sai, José diz, olha, lembra de mim, fala para o rei, eu sou hebreu, sou crente, sou inocente. E por que é que o copeiro não falou? Demorou tanto para falar. Porque havia uma única vaga no Egito lá, a de padeiro. Não só havia essa. E esse, nada contra os padeiros, que é uma profissão digna, isso é arte. Mas não era aquilo que Deus queria para José. Para receber de Deus é necessário esperar. E quanto mais nós cobramos de Deus, Deus nos prova. Quanto mais nós insistimos, nós queremos, Deus dá uma pausa. Sabe por quê? Porque Ele entende, Ele sabe, Ele conhece a nossa vida, a nossa alma, a nossa força. E Ele entende que se te abençoar agora, essa bênção se tornará maldição para a sua vida. Porque você pode fazer uso dela para se amaldiçoar. Por isso que Jesus abençoou no tempo certo. No tempo certo. Porque se o copeiro fala, olha, tem um homem lá embaixo que é muito meu amigo, está assim, está preso, está inocente, o rei talvez ouviria e mandaria chamar José, dá um emprego para ele de padeiro, manda ele amassar o pão. Porque vaga de governador no Egito não tinha lá, foi criado. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele cria caminhos e mecanismos para nos abençoar. Quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele cria uma estratégia, Ele cria um caminho, e muitas vezes nós não gostamos de passar por esse caminho. Não é isso que nós gostaríamos de ter, mas é isso que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que José passou mais um tempo lá, até que se cumpriu o tempo de Deus. E então ele foi chamado. Porque Deus entende que para ocupar um cargo mais alto na vida, seja ele em que circunstância for, agora eu falo para dentro da nossa igreja, de nós mesmos, para ocupar um cargo, você precisa estar estruturado, porque você precisa ter estrutura para receber as pedradas que virão. Você precisa ter estrutura para receber os olhares que virão através daquelas atitudes que você, como um líder, tem que tomar e as pessoas não vão gostar. É essa estrutura que Jesus queria criar nos discípulos e é essa estrutura que Deus quer criar em nós. Porque muitas vezes nós, como líder, nós temos que parar, temos que mostrar o caminho do ensino, mostrar que ainda falta um pouco mais de dedicação. Nós muitas vezes como líder temos que dizer assim, você tem potencial, você tem capacidade, mas é necessário se dedicar um pouco mais, é necessário buscar um pouco mais, é necessário aprender um pouco mais. Isso para nós que somos líderes é muito difícil de falar, mas temos que falar, porque se não falar, se nos calarmos, nós não produziremos o crescimento que Deus quer que nós façamos. Por isso que Deus travou a boca do copeiro, dizendo lá, só fala quando eu mandar. Porque para ocupar uma cadeira de destaque, para estar num patamar mais alto, é necessário ter estrutura. E quem não consegue esperar, não tem estrutura. É necessário enxergar as coisas celestes diferente daquilo que enxergamos nas coisas terrenas. Para Deus não existe melhor e nem pior. Porque não é isso que será julgado no dia do tribunal de Cristo. Não é isso. E Jesus queria estruturar os discípulos. Então ele começa o seu sermão no verso de número 24. No verso de número 24, Jesus começa a pregar. Então ele disse, em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz fruto. No verso 24, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando dele. Jesus está dizendo assim, a oportunidade é agora para produzir frutos. Porque quando ele diz, em verdade vos digo, que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus está falando de honra, Jesus está falando de reconhecimento. Porque quando os gregos vão até Jesus, o que é que eles vão fazer lá? A atitude dos gregos ir até Jesus indica o quê? Reconhecimento. Porque os gregos têm uma filosofia de muito conhecimento. Então eles vão até Jesus, então eles se rendem à mensagem de Jesus. Eles se rendem ao conhecimento de Jesus. Então eles estão reconhecendo o Mestre. Viemos ter com Jesus. Viemos ouvir Jesus. Era isso que os gregos estavam dizendo. Então eles estão reconhecendo, e é isso que Jesus disse aos discípulos, é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então Jesus está dizendo, chegou o momento do reconhecimento. E quando Jesus olha para os discípulos e entendem que os discípulos não entenderam nada do que Jesus havia falado, então Jesus entende que há uma brecha entre os discípulos na glória terrena e na glória celestial, no reconhecimento celeste, no reconhecimento terreno. Jesus entende que os discípulos estão mais preocupados em ser reconhecido na terra do que no céu. E então no verso 24 ele começa a pregar, ele disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Aí Jesus está falando dele mesmo, como semente. Porque se você pega uma semente, seja ela de que espécie for, e plantar, primeiro ela morre, depois ela brota, cresce e dá muitos frutos. Mas para produzir frutos, primeiro ela tem que morrer. Então Jesus está falando dele mesmo. Se eu não morrer, eu fico só, porque não haverá salvação. Olha o que ele está dizendo, se eu não morrer, eu fico só. Vou desfrutar a glória sozinho. É isso que Jesus está dizendo. Mas, se eu morrer, fruto, se eu morrer, produzirei muitos frutos para a salvação. Abrirei o caminho da salvação. A morte de Jesus foi a chave para a nossa salvação. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Mas se quisermos ser frutíferos, devemos seguir nosso amado Senhor, tornando-nos um só grão de trigo, morrendo e produzindo fruto. Como assim? Quer dizer que para me servir a Jesus eu tenho que morrer primeiro? E como eu vou servir a Jesus morto? Que silêncio. Jesus fala do velho homem. Jesus fala das velhas práticas, dos desejos, dos impulsos. Na pregação de Jesus, a glória verdadeira é ser capaz de se tornar semente. É isso que ele está pregando no verso 24. É isso que ele quer dizer aos discípulos, quando ele diz, é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus está falando de reconhecimento. Jesus está falando de elogiado, de louvado, de exaltado.
Jesus está dizendo aqui, no verso de número 24, na sua pregação, que para a glória verdadeira é ser capaz de se tornar uma semente. Como? De ser humilde, de se diminuir. De morrer e de renascer, de ser como criança. Jesus nunca trouxe um sermão em que ele pudesse deixar dúvidas, porque quando ele quis ensinar os discípulos, ele trouxe uma criança e colocou no colo. Quando ele foi confrontado, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus está dizendo aos discípulos que a glória verdadeira é ser capaz de se diminuir, é ser capaz de ser humilde, é ser capaz de se humilhar, é ser capaz de reconhecer. Jesus está dizendo a glória verdadeira é aquela que nós reconhecemos que não somos capazes, que somos falhos, que precisamos crescer, que precisamos aprender, que precisamos ser instruídos, que precisamos ser direcionados, porque se andarmos sem direção, pelos nossos próprios caminhos, nós iremos andar em direção ao abismo. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Glória verdadeira é aquela que é aquele que tem a capacidade de ouvir, de esperar. É isso que Jesus está dizendo. Porque o caminho até o céu é muito longo. E a obra precisa ser realizada. A obra precisa continuar. E Jesus está dizendo aos discípulos que, para ensinar, muitas vezes teremos que confrontar aqueles que estamos ensinando. Porque esta glória faltará para muitos. Quando os gregos vão até Jesus, além de mostrar o reconhecimento, eles também estão mostrando a sua humildade. Eles também estão mostrando a necessidade de ouvir algo diferente, de sair do estágio de cômodo e buscar um objetivo diferente. Em muitos momentos dentro da igreja, nos acomodamos naquilo que fazemos, porque para nós chegamos no ápice, alcançamos o que queríamos, sem sequer entender se é isso mesmo que Deus quer. Sem entender se é isso mesmo que Deus quer. Mas para chegar até o objetivo de Deus, tem que passar pelos caminhos de Deus. Então o que nós estamos fazendo aqui? Trilhando o caminho que Deus desenhou para que nós trilhássemos. E só Ele conhece o fim dessa estrada. Muitas vezes nós estamos aqui com a banda tocando, e eles estão satisfeitos, satisfeitíssimos, mas na mente de Deus não é isso que Deus quer para eles. Deus quer muito mais, quer levar além disso aqui. Mas tem que passar por aqui primeiro. Tem que passar por aqui primeiro. Muitas vezes nós estamos aqui ouvindo o grupo de louvor cantando, que é uma maravilha. E aí nos acomodamos aqui e achamos que é o ápice. Não. Muitas vezes chegamos aqui sem trilhar o caminho que precisamos trilhar. O caminho do ensino, da escola, do conhecimento. Um dia, eu tentando tocar violão no YouTube, uns amigos, só no dó, ré, mi, faz sol, dó, ré, mi,
falei, Deus, eu não aprendo, sabe o que Deus falou comigo? Precisa passar pelo caminho. Porque eu disse para mim mesmo, se Deus me ajudar a aprender a tocar 3 notinhas, para eu cantar qualquer música, eu estou satisfeito. Aí Deus fala assim, mas o caminho não é esse, primeiro tem que passar pela escola. Se não passar pela escola não adianta, porque quando você chegar lá em cima, no meio daqueles que passaram pela escola, você vai ter que fazer o caminho inverso, retornar e voltar à escola para aprender. E para fazer o caminho inverso, sair de cima, aonde nós entendemos que chegamos lá com muita dificuldade, e retornar para o começo, nós não queremos, nós reclamamos, nós choramos, nós discordamos, porque muitas vezes nos falta a glória da humildade, para entender que primeiro temos que retornar ao caminho do aprendizado, para chegarmos lá em cima com excelência, porque o trabalho de Deus tem que ser feito com excelência, não é porque nós estamos fazendo para Deus que tem que ser de qualquer coisa, de qualquer forma. Eu já falei sobre isso aqui numa quarta-feira, você já sabe, parabéns, mas não custa dar uma melhorada, não custa aprender um pouco mais. Para que fazer teologia? Para quê? Eu já sou velho, eu vou estudar para quê? Para entender o manual de Deus, para entender por que a tua vitória ainda não chegou, porque muitas vezes queremos viver fora do tempo de Deus, e a Bíblia nos explica, nos ensina, que nós temos que viver o tempo de Deus, e por não termos o conhecimento necessário, burlamos aquilo que Deus deixou escrito aqui. Eu não vou. E eu já ouvi isso, e eu tenho que usar os meus exemplos, já também falei a mesma coisa, quando não tinha conhecimento. Eu não vou fazer teologia na igreja porque é o pastor que está dando a aula lá. E ele também já deve ter ouvido isso, por isso que hoje ele está no caminho que está. Faz o caminho inverso, retorna, pastor Marcos, retoma os estudos e caminha na minha direção, para que a tua igreja caminhe também contigo. Esta é a mensagem de Deus. E depois virá o reconhecimento de Deus. É isso que os gregos foram fazer lá. Os gregos foram levar o seu reconhecimento a Cristo, mostrar a ele, olha, a tua palavra chegou a mim, estou humilde, porque a verdadeira glória, Jesus está dizendo aqui, é ser capaz de ser humilde, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer as suas necessidades. Não é vergonha fazer o caminho inverso, não é vergonha. Certa vez eu saí da igreja contrariado porque não tinha percepção e nem conhecimento, e andei aqui, andei ali, não encontrei o meu lugar, e um dia busquei a orientação do pastor e disse, vou fechar a minha Bíblia e vou parar. Ele disse, por quê? Porque não me encontrei. Aí ele disse para mim, vamos orar, faça o caminho inverso, volta para o começo e aprende novamente. Porque Jesus está dizendo para crentes aqui nessa noite, não vos preocupe com o seu problema, não se preocupa se você teve que voltar ou não, não se preocupe se você ainda não chegou lá em cima, o teu caminho é o meu caminho, a tua história sou eu que escrevo. Seja humilde, volte para o caminho e aprenda. Glória verdadeira é ser capaz de morrer e renascer. Se recusarmos ser como uma semente, se recusarmos nos diminuir, se não sacrificarmos as nossas expectativas, olha o que Jesus diz no verso 24,
Você precisa ser capaz de se diminuir como uma semente. Porque no meu reino não se trata do maior e nem do menor. No meu reino se trata de fidelidade. No meu reino se trata de reconhecimento. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que sou pequeno e preciso da tua glória para crescer. Se recusarmos a negligenciar as nossas expectativas, qual é? A minha expectativa é crescer. Crescer para quando eu estiver lá em cima, eu olhar para baixo. Se não negligenciarmos isso, o nosso desejo e apostar tudo em Cristo, no nosso Salvador, nós não seremos frutíferos. Ficaremos só. E quando chegar o dia em que o agricultor vier colher os frutos, ele vai perguntar: filho, aonde está o seu fruto? E aí você vai estender a mão e vai dizer: mestre, eu não produzi fruto nenhum, mas eu cresci como um cedro, como um líbano do cedro, fui a árvore maior, mas não produzi nada. E quando fores provado no fogo, será queimado como o feno e a palha. Nós fomos chamados se formos chamados, porque Jesus é duro. A minha mensagem pode ser dura, mas a mensagem de Jesus é muito mais dura, porque ele diz aos discípulos no verso número 24, como semente, ele diz: olha, se formos chamados e não abandonar nosso lar, e não rompermos os laços familiares por Cristo, então permaneceremos só. Lembra? Quando o homem chegou a Jesus e disse: permita que eu te siga, ele disse: venha. Um momentinho, mestre, que eu vou enterrar os meus pais e já volto. Ele disse: os mortos já têm o seu lugar, deixa os mortos com os mortos. Se não abrirmos mão, e quando Jesus fala abrir mão da família, por amor a mim, Jesus não está dizendo que você tem que abandonar o seu lar. Jesus não está dizendo que você tem que desprezar a sua família, muito pelo contrário. Jesus está dizendo: corta o laço, vem até mim, aprenda, se estruture, se diminua, morra, cresça, volte, ensine, produza frutos, ganhe a tua casa. Mas para ganhar a tua casa, você precisa perdê-la primeiro. Esta é a glória verdadeira. A verdadeira glória é aquela que sentimos a capacidade de nos diminuir, de morrer e renascer novamente. Por que é que Jesus está trazendo esse discurso aos discípulos? Porque ele entende a dificuldade que seria para pregar o Evangelho. Porque os líderes de uma igreja, qual é o seu papel? Produzir frutos, ensinar, dar direção, mostrar as falhas, indicar as qualidades, moldar o caráter. É um dos papéis de um líder. Então Jesus entende, sabe e quer ensinar aos discípulos que nesse caminho aí, nessa cadeira, haverão muitos que se desagradarão do seu ensino, das suas falas, das suas indicações. E Jesus então quer estruturar, dizer: muitos vão questionar, muitos vão reclamar, muitos irão chorar, mas você precisa continuar. Mas Senhor, e quando eu disciplinar? Quando eu colocar de canto e dizer que tem que ensinar, tem que aprender, tem que fazer, tem que voltar, e ele parar, o seu trabalho é continuar.
E se ele cair, o seu trabalho é levantá-lo. E se ele me chacoalhar, e se ele falar mal de mim, e se ele jogar pedra em mim, se desvie das pedras. Se não for capaz de se desviar dela, pegue-a, construa uma escada, pega na mão dele e sobe, mas não deixa ele para trás. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Porque irá chegar momento em que vocês receberão pedradas, não serão compreendidos. Mas isso não pode ser um obstáculo, porque a mensagem tem que continuar. Então Jesus continua, porque Jesus disse no verso 25: olha, meus filhos, quem ama a sua vida neste mundo, quem ama a sua vida neste mundo, perde-a. Por que é que Jesus está dizendo isso? Porque nós somos peregrinos aqui. A nossa vida não se trata aqui. Os nossos dias se dão aqui, mas eles não terminarão aqui. Nós estamos aqui para fazer a obra. Nós estamos aqui porque somos privilegiados. Porque Jesus olhou lá no mundão quando estávamos lá e encontrou qualidade em você onde ninguém nunca mais viu. Quando eu vivia no mundo, na minha concepção eu era muito feliz. Sou casado, vou fazer 30 anos este ano. Uma excelente esposa. E eu tinha tudo que eu queria. Minha esposa, meus filhos e minha vida regalada de prazeres. E um dia eu fui confrontado, eu preguei aqui numa quarta-feira, quando o irmão Antônio Francisco disse para mim: filho, você está acabado. E estou mesmo. Vai para a igreja? Não vou não. Vamos fazer um pacto? Vamos. E ele disse para mim: vai lá, usa toda a droga que você puder nesse sábado, bebe quanto você puder. Se você não sofrer uma overdose, um coma alcoólico, não morrer, até domingo de manhã vamos para a igreja. Eu falei: tá bom. Porque eu tinha tudo que eu queria. Um bom casamento, um bom emprego, entre aspas, muitos amigos, bebida à vontade, churrasco toda semana, droga, cigarro. E eu não estava disposto a perder isso, porque isso é o prazer da alma. E Jesus diz: quem ama a sua vida neste mundo, perde-a, porque você não vive, você vegeta. Você está preso numa prisão de portas abertas. É ela que te guia. São os vícios, o desejo provocado pela alma, pela carne, nos instiga a pecar e a buscar a todo momento saciar o prazer da carne. E quando eu estava naquele abençoado culto, em que aquele pastor que eu nunca tinha visto na minha vida pregava a minha vida naquele púlpito, eu dizia para minha esposa: alguém contou a minha vida para esse homem? E quando ele fez o apelo, eu estava lá de joelhos chorando, e estou firme até hoje pela glória de Deus. Por isso que Jesus disse no verso 25: quem ama a tua vida neste mundo, perde-a. Vive vegetando, sem direção, andando para todo lado, vai aqui, vai ali, não encontra um objetivo concreto. Tudo que faz, em alguns momentos prosperam, mas depois o preço a pagar é muito alto. Aí ele continua dizendo: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Oh glória! Jesus está dizendo que neste mundo nós devemos negligenciar aquilo que possa nos tirar da direção de Deus. E muitas vezes o diabo prepara aí os seus pratos sabendo da nossa dificuldade. Muitas vezes ele proporciona momentos em que esses momentos nos tirarão da presença de Deus. Nos proporciona muitas vezes aparece uma agenda ou um emprego que vai te afastar da presença de Deus. Muitas vezes a gente acerta
o emprego, vou falar de emprego porque é o mais comum. Você vai trabalhar muito longe, só vai vir à igreja uma vez por semana, e aí você vem uma vez por semana, de repente você já não vem mais porque se torna cansativo, e aí você vem uma vez por mês, a cada 2 meses, e quando você percebe, você está fora da igreja. Por quê? Porque se dedicou mais ao prazer lá fora do que a própria vida espiritual. Meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu emprego, do seu melhor salário, não. Mas coloque tudo que for lhe oferecido aos pés do Senhor, para que Ele possa escrever a tua história e te direcionar no caminho que deve andar. Porque nós somos um povo que lutamos contra tudo e contra todos. A pregação de Jesus, ele nos mostra que seu evangelho é perca. Para servir a Deus nós precisamos perder, mas sem se perder. Nós precisamos abrir mão, mas não podemos perder a nossa identidade. Nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que somos dentro da igreja. Nós temos que ser reconhecidos não aqui dentro. Não é o pastor Marcos que tem que reconhecer vocês como cristão, como filhos, como servos dignos. São aqueles que estão lá do lado de fora. Os discípulos já reconheciam Jesus, mas não entendiam da glória que ele falava. Os gregos entendiam, e eles foram levar até Jesus o seu reconhecimento. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem lá fora, porque eles contemplaram com os seus olhos a mudança, a transformação. A Bíblia diz que muitas multidões aguardavam, estavam à entrada de Jerusalém quando Jesus estava passando, e alguém comentou: olha, esse que está vindo aí em cima do jumento é aquele mesmo que ressuscitou Lázaro. E quem sabe os gregos estavam no meio deles dizendo: é verdade, eu vi Lázaro morto, eu vi Lázaro ser enterrado, e também vi Lázaro ser ressuscitado. Este homem é digno de toda glória, de todo reconhecimento. E é disso que Jesus está falando. Se nos prendermos a este mundo, não abrirmos mão deste mundo, então perderemos a nossa vida. Eu já disse na igreja, é muito difícil para mim, quando a igreja estava apenas nas lives. Eu não me enquadro nisso. Depois, quando voltou ao presencial, eu trabalhei um tempo em Campinas e só via em casa no fim de semana. Foi muito difícil para mim. Agora eu estou trabalhando em Guarulhos. Saio de lá desesperado. Na quarta-feira mesmo eu saí desesperado com a moto, acelerando, passando daqui, a moto me quebra. Eu não consigo chegar no culto. Agora estão querendo me mandar para Campinas, e eu estou dizendo: Senhor, como eu faço? Agora eu estou estudando. Voltamos para o culto de quarta-feira. O que eu faço? Porque a nossa vida secular, ela tem que continuar. Mas a nossa vida espiritual também. Então nós temos que abrir mão de alguma coisa. Da minha vida espiritual não abro mão. E agora eu vou encerrar aqui. No verso de número 26, Jesus ele é mais duro ainda. E se lermos o 27, o 28, o 29, o 30 e o 31, Jesus ainda é mais duro. Aí a gente fala: poxa, mas por que tanta dureza? Alguns irmãos aqui conhecem carro de boi. E muitas vezes o boi, para andar, precisa ser ferroado, senão ele não anda. Porque o fardo que está no carro se torna pesado. Porque quando você... Vou falar de carroça que é mais fácil. Quando você
monta a carroça e laça o cavalo, ele sai a galope. Mas com o galopar do cavalo, a carroça vai se tornando pesada. Então ele vai diminuindo o passo, diminuindo. E se você não fizer alguma coisa, ele para. Por isso que usam sempre assim, um chicote. Ele começa a parar, pau, para andar. Assim era Jesus nos seus discursos. Quando ele percebia que os discípulos estavam se sentindo cansados, ou precisavam de um fôlego a mais, ele dava uma paulada, uma ferroada. Porque quando ele dá uma ferroada, eles correm, se agitam, se despertam. Não é assim quando nós estamos dentro da igreja? Está tudo caminhando tão lindo, está tão bom. Para que eu vou inventar alguma coisa? Deixa eu ficar aqui no meu banquinho mesmo, sentadinho aqui. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não chamou ninguém aqui para ser crente de banco, não. Está cheio de banco aí na praça, aí você pode sentar lá e ler a sua Bíblia. Mas dentro da igreja, dentro do templo, dentro do evangelho, há uma oportunidade de trabalho para todos. Essa conversa que não tem nada para mim fazer lá, ela é balela. Haverá sempre algo para se fazer no reino de Deus. Porque senão, sejam coerentes comigo. Vamos falar de Bíblia. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse e estudamos o livro do seu primeiro versículo e capítulo até o último, nós encontramos aqui as guerras, nós encontramos aqui o juízo final, mas antes do juízo final há mais 2 julgamentos que precedem o juízo: o julgamento das nações e o tribunal de Cristo, onde a igreja se apresentará. Jesus seria injusto se não tivesse trabalho para a sua igreja e exigisse que ela comparecesse no dia do tribunal para apresentar as suas obras. Porque você pode chegar lá e dizer: eu não tenho obras porque não havia tarefas. Mas Jesus é coerente. Os caminhos de Jesus não têm curva. Nos caminhos de Jesus não tem obstáculo. Como é que Jesus nos escolheu? Alguns tiveram o privilégio de nascer no berço evangélico. Mas para nascer aqui dentro, seus pais pagaram um preço para chegar até aqui. E aí te deu o privilégio de nascer no evangelho. E muitas vezes, eles crescem, e eu sou vítima disso, porque meu filho nasceu no evangelho e hoje está fora. Aí o jovem cresce e se dá o luxo de sair da igreja para conhecer o mundo que ele julga ser tão atraente quanto a igreja. Você vai evangelizar um jovem hoje, ele vai dizer: o que tem lá? Olha, nós temos algumas atividades, mas temos a palavra. Não quero isso. O que é que tem lá? Eu vou passear? Eu vou jogar bola? Eu vou isso? Algumas igrejas têm. O jovem precisa de entretenimento, mas o foco é Cristo. O foco é Cristo. Você pode ter qualquer atividade divertida dentro da igreja, qualquer atividade que possa prender as pessoas aqui dentro, mas se não tiver a palavra de Cristo, ela se torna inválida. Porque o que tem que nos prender aqui é Cristo. Eu tenho que vir à igreja para servir a Cristo, não que ela tenha a me oferecer como atrativo. Eu tenho que sair da minha casa e dizer: eu vou adorar aquele que criou o céu e a terra, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Porque no verso de número 26 é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo.
É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, se você me serve, então me siga. Porque me seguindo, aonde eu estiver, você estará. Jesus não está falando: olha, se você me serve, segue a Pedro. Porque onde Pedro estiver, vocês... Não, ele não está falando isso. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque Jesus já conhece o futuro. Isso que nós estamos fazendo aqui, Jesus já sabia. Como é que Jesus nos escolhe? Eu vou falar de mim. Por que Jesus me escolheu? Não é um drogalito, um beberrão, um farrista. A única qualidade que eu tinha era a responsabilidade. Nunca permiti que a minha esposa passasse falta de nada, de nada. Nunca deixei ela faltar nada. Mas me negligenciei muitas vezes como marido, com as minhas falhas. E aí eu pergunto: como é que Jesus me escolhe? Um drogalito, um fafarrão, um beberrão? Pela coragem. Se você tem coragem de se autodestruir, imagina ele reconstruído na minha glória. O que ele fará no meu reino? É assim que Jesus nos escolhe. Jesus não olha a nossa qualidade, a nossa perfeição. Ele olha a nossa impureza. Ele olha aquilo que são desprezados em nós mesmos. Ele diz: é esse que eu quero. Porque se eu trabalhar ele, lapidar ele, moldar ele, se ele tem coragem de fazer isso aqui fora, imagine o que ele vai fazer lá dentro do meu reino, na minha igreja. Quantos frutos eles produzirão lá? Porque Jesus já conhecia esse caminho. Então, quando ele disse aos discípulos: se alguém me serve, então me siga. E onde eu estiver, ele estará. Você estará. Porque Jesus conhecia esse momento aqui. E ele sabe que muitos se apegam aos seus líderes. E muitas vezes, eu já conheci pessoas assim. A igreja se dividiu. O irmão foi embora, metade da igreja foi com ele. É isso que Jesus está falando. Você segue a mim, não ao homem. Você serve a mim, não ao homem. O pastor prega isso: hoje eu estou aqui, amanhã eu não estarei mais, mas a igreja tem que permanecer. Porque o alvo aqui é Cristo, a estrela que brilha aqui é Cristo, a obra que se faz aqui é permitida por Cristo. Se nós estamos aqui, porque Ele nos permitiu estar aqui. No verso 26, a pregação de Jesus é uma pregação de serviço, é uma pregação de servir. Porque, meus irmãos, quem serve o homem é útil. Se o Fábio Manuel vier à igreja para me servir e servir ao pastor Marcos, ele é um servo útil, muito obrigado, mas é indigno. Não serve para o reino, é indigno. Porque serve homens. E o homem que serve o homem se torna útil, mas indigno. Jesus está falando para os discípulos, para a igreja dele. Mas, no ponto final, aí tem I, vírgula. Se alguém me servir, Jesus falando, o meu Pai o honrará. Olha que coisa linda. Aí você se torna servo digno. E ele não diz: se alguém me servir, eu o honrarei. Não. Ele diz: se você me servir, o meu Pai te honrará. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele está com o olho lá no Apocalipse, lá no tribunal, onde a igreja se apresentará.
se tornará servo digno de receber o galardão segundo as suas obras. Ele está dizendo: o reconhecimento será lá no tribunal, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A pregação de Jesus é uma pregação de serviço, é uma pregação de servir, não ao homem, mas à igreja. O que é que a igreja precisa? Muitas vezes você está sentado aí no banco, com um desejo de fazer algo para a obra, mas não sabe o que fazer. Procura o seu líder, o seu pastor, e ele vai te direcionar, porque a obra é carente, ela necessita de obreiros, ela necessita de servo útil, digno, para servir no reino de Deus. Mas agora entenda uma coisa: na pregação de Jesus, é uma pregação de serviço. E aí ele diz aqui para a sua igreja: não espere nada por mim, porque é o meu Pai que vai te honrar. É o meu Pai. Mas entenda uma coisa: servir no reino é uma tarefa árdua. Você precisa estar equilibrado emocionalmente, psicologicamente, numa estrutura firmada no conhecimento, blindado para receber todas as possíveis críticas e pedradas e descontentamento que virão, e até mesmo lidar com as suas frustrações, porque muitas vezes você vai elaborar um projeto e vai concluí-lo, e ele será perfeitamente aceito e executado, e aí você precisa trabalhar no seu emocional para não se gloriar das suas obras, e então perder a sua graça. Por outro lado, é necessário estar emocionalmente estruturado para quando você fizer algo e esse algo que você construiu com muito carinho não produzir nenhum tipo de frutos, você ser capaz de lidar com as suas próprias frustrações e entender que o projeto precisa ser melhorado, precisa ser bem elaborado, precisa ser melhor estudado e executá-lo com mais excelência. É isso que Jesus está dizendo. O serviço é árduo. Por isso ele disse para os discípulos: se você me serve, meu amigo, o meu Pai te honrará. Não espere que eu vou te honrar, é o meu Pai que vai te honrar. Por isso, todas as vezes que executarmos aqui um grande plano, todas as vezes que fizermos aqui um grande trabalho, nós temos apenas que observar a necessidade, concluir com o objetivo, com excelência, e esperar que o Pai nos recompense. Podemos receber até alguns elogios, reconhecimento terreno, isso é bom, estimula. Então, irmão, trabalho bem feito, continue assim. Aí você tem estrutura para isso. A obra é carente de obra. Fui lá e executei, e o pastor me agradeceu, que maravilha. Glória, vou fazer outra. Aí você vai lá e o mesmo pastor que disse: irmão, parabéns, você foi muito bem. Ele vem e diz: foi bom, mas podia ter melhorado um pouquinho mais. Aí você baixa a cabeça: nunca mais eu faço nada aqui na igreja, nunca mais eu faço nada para Deus, porque nada está bom. Isso é estrutura, é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: não espere reconhecimento terreno. Se vier os aplausos, recebe muito bem. Se não vier, recebe do mesmo jeito, porque a sua recompensa vem do céu, a sua recompensa está lá em Deus. E eu encerro aqui dizendo: a Bíblia é muito clara ao afirmar que após o arrebatamento da igreja, seremos levados para o céu
para as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19 e o verso de número 7. É isso que todos nós esperamos um dia. Quando você conversa com qualquer um, é isso que ele espera. Quando eu chegar no tribunal de Cristo, vou me apresentar a ele. O problema não é chegar lá. O problema é como é que você vai chegar lá. O que você vai apresentar lá se você não for semente aqui. Se você não se diminuir, se você não morrer, se você não renascer, se você não produzir frutos. Como é que você vai se apresentar no capítulo 19 e no verso 7 de Apocalipse? E aí ele diz, mas antes estaremos diante do tribunal de Cristo, onde cada um das nossas obras realizadas no corpo, como crentes, serão provadas. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, meu irmão, igreja do Senhor, o evangelho não é brincadeira, a obra perece, todos aqui têm condições para isso, e aqui entre nós há muitos que começaram e pararam, há muitos que têm desejo de começar, mas não sabem por onde começar. Aqui dentro tem pessoas que agora estão se reestruturando e muitas vezes se questionam, será que é preciso? E aí Deus manda responder, é necessário retroceder para caminhar um pouco mais. Oh glória! No tribunal de Cristo, irmãos, o que será julgado? O que é que será posto à prova quando nós estivermos lá? O que é que Cristo vai nos perguntar? O que é que Cristo vai julgar quando nós estivermos lá no Apocalipse 19, verso de número 7? O que é que será cobrado de mim quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, junto com a igreja? A sua mordomia cristã, ela será julgada, a administração do nosso corpo, isso é bíblico. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19, eu até marquei. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esta será a primeira que Jesus irá julgar no seu tribunal, a administração da sua mordomia cristã. Como eu disse aqui num culto de quarta-feira, nós não somos escravos do Evangelho, nós não estamos aqui presos no Evangelho, acorrentados a Cristo, não. Tudo te é lícito, tudo te convém, mas nem tudo te convém. Não é necessário, irmão, fugir delas. Não permita que os desejos lhe dominem. Porque ser cristão é viver uma mordomia cristã, é estar livre para ir e vir, mas sabendo que há um Deus que guia os nossos caminhos. No tribunal de Cristo será julgada a nossa liberdade. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada. Aonde se enquadra as suas obras? Ela é ouro? Ela é prata? As suas obras são pedras preciosas? As suas obras estão fundamentado na madeira ou está fundamentado na palha? Como será quando você chegar lá? Ela será revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Você não precisará nem abrir a sua boca, porque o fogo falará por ti mesmo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o seu galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, que através do fogo. Aqui se fundamenta
aquele revés que muitas vezes nós ouvimos de alguns irmãos que não têm a verdadeira glória da semente, quando ele diz: irmão, eu não preciso trabalhar na obra, porque não é a obra que salva. De fato ele está certo, a obra não nos salva, mas a obra nos revela quem somos. Uma fé sem a obra se torna morta. Será julgado o nosso talento. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Sabe o talento aí que você tem? Aí você guarda só para você. Não, eu não vou ensinar. Aí muitas vezes diz assim: eu não ensino porque eu não tenho paciência. Irmão, ore a Deus. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Entenda uma coisa: você pode ter o autoconhecimento que for, você pode ter o talento para tocar 20 instrumentos, se você não produzir um fruto, porque o talento não é seu, é fruto da glória de Deus. É isso que Deus vai cobrar de você. Você tinha todo o conhecimento, porque não retribuiu, porque não compartilhou. Você sabia, poderia ensinar, porque tem muitos que têm o conhecimento e guarda para si, para se destacar, para tentar ser melhor, para tentar ser maior, entendendo que se eu for melhor, vou ocupar a melhor cadeira, o melhor lugar. E o reino de Deus não se faz, não se dá por ser melhor ou pior, nem primeiro e nem último. O reino de Deus se dá pela fidelidade, pelo amor ao próximo. Então, se você tem conhecimento, divide, compartilhe, ensine. Eu tenho desejo de aprender a tocar violão, já disse isso muitas vezes, mas não consigo ir a uma escola. Eu já tentei, mas muitas vezes sou preso pelo trabalho, por outras atividades, eu não sei. Eu não tenho quem me ensine. Muitas vezes tenho a oportunidade, como o irmão Joel esteve aqui, e eu apanhei esses dias por causa disso. Eu estava lá no pastor, fazendo um negocinho com ele, e falei para ele, falou para mim: o senhor precisa aprender a cantar. Mas eu falei para ele, e vou repetir agora aqui, é só na cabeça dele e da irmã Cida que eu canto mal. Eu canto bem. É só os dois que falam isso. Brincadeiras à parte, ele disse para mim: o senhor precisa estudar. Eu falei: mas não tem quem dar aula. Ele falou: o irmão Joel estava dando aula. Os irmãos começaram a parar, ele parou. Por que o senhor não foi? O que vai responder o quê? A oportunidade agora? Passou. Foi embora. O que ele veio fazer aqui? Colocar no currículo dele só mais uma igreja? Para muitos é. Olha, o irmão Joel colocou mais uma igreja no currículo, parabéns para ele. Não, irmão, ele foi semente, morreu, renasceu e está produzindo frutos. No dia do tribunal, quando ele for confrontado a Cristo no tribunal onde estão seus frutos, ele pode jogar o pergaminho, um rolo no chão e abrir. Agora leia, porque aí estão os meus frutos. Temos que compartilhar. Será julgado o nosso tempo, Efésios capítulo 5, verso 16. O que fazemos com o nosso tempo? Nós não temos tempo para a obra. Por isso que Jesus disse: quem amar a sua vida nesse mundo, perde-a. Porque nós temos tempo para tudo, menos para a igreja. Nós não conseguimos
articular o nosso tempo e a igreja. Será julgado o nosso trabalho ministerial, Romanos capítulo 12, verso 6 ao 12. Será julgado a sua obra ministerial, aquilo que Deus te otorgou, aquilo que Deus nos deu. Por isso que os sermões de Jesus eram um sermão duro, para que os discípulos continuassem a sua caminhada, para que os discípulos pudessem continuar andando, para que ele não parasse na sua caminhada, porque a sua obra ministerial representa Cristo na terra. Você está continuando aquilo que Cristo começou aqui. Agora eu termino. Agora eu terminei. No tribunal de Cristo, por isso que muitos aí brigam para ter uma Eclesiastes mais alta. Uns querem ser pastor, outros já querem ser bispo, reverendo, apóstolo, alguns querem ser até Jesus. No tribunal de Cristo não será julgado os nossos títulos, e sim as nossas obras. E eu penso, como será esse momento quando nos apresentarmos lá e não tivermos nada para apresentar a Deus? Como é que iremos argumentar que caminhamos, no meio do caminho paramos? Não demos continuidade. Como argumentar que eu quis ser apenas crente de banco? Porque a obra não salva ninguém. Aonde está sendo fundamentadas as suas obras na igreja? No ouro? Na prata? Nas pedras preciosas? No feno? Na madeira? O que acontecerá se Jesus chegasse agora e pegasse as suas obras e colocasse-a no fogo para ser provada? E ela se queimasse como um feno ou como uma madeira, o que é que você diria?